Olá, eu sou o Marcelo Valença, eu sou designer, trabalho no Grupo Telos e hoje nós vamos falar um pouco sobre design e inovação no serviço e na administração pública brasileiras. Para organizar essa conversa, primeiro eu vou explicar um pouco sobre o que é design e inovação, como se aplica em governos. Vamos discutir um pouco sobre a cultura de inovação, como nós tratamos no Telos, que é o fazer, formar e fomentar. E vamos encarar um pouco os principais desafios da administração pública brasileira, como descrito na última edição da revista HSM Management. E para terminar, vamos ver algumas dicas do pessoal do Code for America para o município inovador do futuro. Bom, primeiro algumas definições para deixarmos todo mundo pensando igual. O que é e por que usar design para o governo? Bom, eu sou designer, essa é uma atividade profissional que ao longo dos anos tem se especializado muito em trazer inovação em alguns destes principais segmentos de mercado. Minha própria carreira começou ali no topo em produtos, depois eu passei a trabalhar um pouco mais com serviços e mais recentemente eu busquei um trabalho mais voltado para o social, o benefício social das pessoas, inevitavelmente me trazendo para mais perto do governo e dos serviços públicos brasileiros. Bom, já são 10 anos de profissão, trabalhando sempre em inovação com foco no ser humano, tanto nos produtos e serviços quanto no social. Mais recentemente, depois que eu comecei a trabalhar próximo ao serviço público, foi quando eu vi que ficaram mais claras algumas das teorias e algumas das abordagens que nós sempre aplicamos na profissão. Design sempre busca uma melhoria de competitividade, uma economia, uma redução de custos, principalmente uma melhor adequação dos produtos e dos serviços às pessoas que os vão utilizar. Sempre depende de qual é o objeto, qual é o serviço, quem é o prestador daquele serviço e principalmente quais são as principais necessidades e anseios de quem vai utilizar aquele produto ou serviço. Isso fica ainda mais latente quando nós falamos de serviço público, em que milhões de pessoas são beneficiadas por esse serviço prestado pelo governo. Trabalhar qualquer uma dessas condições para um projeto, qualquer um desses objetivos, significa trabalhar em desafios complexos. E complexidade, uma palavra que a gente vai repetir bastante aqui hoje, também fica mais latente no serviço público, é praticamente o desafio preferido de todo designer. Quanto maior a complexidade, maior a vontade de enfrentar aquele desafio. Designers de várias formações, de vários níveis de experiência e trabalho e atuação conseguem passar por aqueles diversos tipos de produtos, serviços, negócios, estratégias, porque a gente trabalha sempre com alguns princípios bastante intrínsecos à profissão que fazem bastante diferença no nosso trabalho. Entre eles o modelo mental para o design, para a inovação, que requer uma abordagem com foco no usuário, a gente fala sobre ela um pouquinho mais para frente, metodologias adequadas para o projeto e estar munido e capacitado das principais ferramentas para promover a inovação no seu objetivo. Bom, a abordagem do design e do design thinking se baseia nesses três principais pilares. A empatia, que é o foco no ser humano, considerando que é o cidadão por trás, o cidadão que recebe o serviço público, no nosso caso. Para o próprio projeto é necessário criar momentos de empatia profundos, sentir exatamente aquelas necessidades que o usuário está sentindo, dificuldades que ele passa durante o seu encontro com o serviço prestado e, é claro, também a empatia com aqueles que prestam o serviço e que gerenciam o funcionamento desses serviços. Quando há empatia entre as pessoas que estão realizando um projeto, as pessoas que vão receber o resultado daquele projeto, e principalmente também entre as pessoas que estão realizando o projeto, a gente consegue passar para o segundo pilar, que é o da cocriação e colaboração. Não existe dono da ideia, não existe um criador solitário inovador. Todos os projetos eles são feitos em times colaborativos, preferencialmente multidisciplinares, com pessoas de diversas áreas e diversos repertórios anteriores que vão colaborar para o projeto de uma forma que seria impossível atingir sem diferentes pontos de vista, enfrentando o problema. Quando a gente tem um grupo colaborativo que trabalha empaticamente, a gente consegue passar para o próximo passo, que é o pilar da experimentação ou prototipagem.
Nenhum projeto é levado do começo até o fim sem muitos momentos de teste, erro e aprendizado ao longo do processo. A gente começa bem pequeno, num ambiente bem controlado, bem barato, bem rápido, para que a gente consiga tirar aprendizados do projeto. A cada nova edição de um protótipo, esse projeto vai ficando mais cheio, mais rico e mais próximo do produto, serviço final a ser entregue. Todos esses pontos eles são validados e são construídos com a participação de todo o time envolvido, principalmente dos cidadãos que vão receber o projeto no fim. Bom, os designers eles são especialistas em trabalhar nas relações entre as pessoas e os serviços, entre as pessoas e os objetos. Alguns designers são especialistas nos objetos e nos serviços em si, mas a maioria de nós, e essa é a riqueza da profissão, é especialista em trabalhar nas relações. Quando nós falamos de um serviço, essas principais relações são entre o usuário daquele serviço e o prestador daquele serviço. Para dar como exemplo, imaginemos uma marca, pode ser uma marca de banco, uma marca de carro, que você comprou, por exemplo. Todos os pontos de contato que você tem com o fabricante daquele carro são pontos que merecem um trabalho de design para que seja assertivo e agradável para ambos os lados. O carro é um ponto de contato, o website da concessionária é um ponto de contato, o vendedor, a própria concessionária, assistência técnica, todo o trabalho de pós-venda, manual do usuário, todos esses são pontos de contato que merecem ser trabalhados. Um bom trabalho, realizado nos pontos de contato entre o usuário e o serviço, ele vai retornar para a empresa, para aquela empresa que investiu nesse trabalho, um ciclo de retorno positivo. Esse trabalho significa normalmente uma redução de custos no longo prazo, pela redução da necessidade de um esforço de captação e captação de novos clientes, retenção dos clientes antigos e uma redução do esforço de venda das empresas. Normalmente, quando isso é um trabalho bem feito, o nível de percepção de qualidade do usuário daquele serviço amplia bastante. Agora, vamos fazer o exercício de trocar essa empresa pelo governo, que é o caso dos serviços públicos. E quais são os principais pontos de contato entre o governo, no caso brasileiro, e nós, os cidadãos? Existem vários, mas os principais deles, aqueles que nós encontramos todos os dias, são os serviços públicos, justamente onde nós, no Telos, trabalhamos com mais força. Dentre todos os serviços ofertados pelo governo, são muitos, os principais, ou pelo menos aqueles que mais chamam, pelo menos aqueles que mais vêm à cabeça de nós, brasileiros cidadãos, são aqueles na saúde, na educação e na mobilidade. Temos bastante recorrente nas nossas discussões sobre política e sobre o serviço público brasileiro. Essa percepção baixa da qualidade dos serviços públicos ofertados pelo governo brasileiro demonstra que nós estamos tratando sobre ciclos desarmônicos, em que o usuário não está plenamente satisfeito nem plenamente atendido pelo serviço, e o próprio serviço ele torna-se oneroso, difícil de gerir e muito pouco próximo do cidadão. É justamente no meio desses ciclos desarmônicos que o Telos se coloca como ponte entre o serviço público brasileiro e o cidadão que recebe esse serviço. Nós fazemos um trabalho de cultura da inovação em 3 áreas de atuação: a agência de design de serviços públicos do Telos, que é a nossa parte fazer, a escola de inovação em serviços públicos do Telos, onde eu trabalho, que é a atuação formar, e um instituto que trabalha com o fomento da cultura de inovação no Brasil como um todo, nos gestores, servidores e nos cidadãos. Fazer, formar e fomentar é a nossa forma de enfrentar esses ciclos desarmônicos do serviço público brasileiro até um ponto em que não seja mais necessário a gente trabalhar com essa cultura de inovação. Bom, para continuar, eu queria desmistificar um pouco o peso do governo brasileiro, causado principalmente por esse ícone, e também explicitar um pouco mais o que é e onde está esse governo brasileiro. Claro, temos o governo federal e todos os governos estaduais, mas principalmente nós temos aqui no Brasil milhares de prefeituras nos municípios brasileiros, cada um com uma realidade bastante diferente.
São milhares de secretarias onde trabalham milhares de servidores públicos de carreira, aqueles que não são eleitos nem indicados. Também há os gestores eleitos ou indicados para cargo de confiança que passam mandatos de 4 anos de atuação. Mas quem está lá sempre são os servidores de carreira. Muitas prefeituras, diversas realidades diferentes, para a gente de design que gosta sempre de enxergar o copo cheio, metade cheia do copo, isso significa milhares de oportunidades de impacto social, de benefício social causado pelo nosso trabalho, direto na administração pública, também em parcerias com o setor privado e também em parcerias com o terceiro setor e o setor dos negócios sociais, que para a gente são bastante importantes na realização dos projetos. Dado o número de pessoas, o número de realidades diferentes e a quantidade de possíveis parcerias para projetos, nós estamos tratando sobre um tema extremamente complexo. No trabalho com o serviço público, para mim, um dos grandes aprendizados esse ano foi que ficou ainda mais claro o que significa na realidade esta frase que ficou bastante famosa nos últimos anos: pensamento global e ação local, ou pensar globalmente e agir localmente. Significa ter um plano maior para o país ou para o Estado, mas ter a capacidade de enxergar como esse plano pode ser transformado em ação em cada um dos pontos de realidade diferente. Esse exercício de ir do micro ao macro e do micro ao macro com certa frequência, aprendendo com os dois pontos de vista diferentes, também faz parte do modelo mental design que nós discutimos anteriormente. Bom, para examinar como o design e como os serviços públicos podem trabalhar juntos, eu vou usar como índice um estudo feito recentemente pela revista HSM Management, uma renomada revista de negócios, que fez um estudo com vários especialistas da área pública brasileira e também da área privada, para avaliar quais seriam os 5 maiores problemas ou 5 maiores desafios do Brasil existentes agora e para o futuro próximo. Essa pesquisa e essa reportagem saiu na última edição da revista, no mês de setembro e outubro desse ano. O desafio número 1 é institucionalizar o planejamento de longo prazo. Todos os especialistas entrevistados, incluindo Ricardo Ribas da PricewaterhouseCoopers aqui no Brasil, indicam que a necessidade de um projeto amplo, um projeto de país, é bem latente quando nós examinamos a administração pública atual. E é, sem dúvida, um dos maiores desafios que nós enfrentamos no dia a dia lá no TELUS, os projetos de longo prazo. Bom, um dos nossos trabalhos nesse último ano que me vem à memória mais claramente quando nós falamos sobre um planejamento a longo prazo que nós realizamos foram uma série de oficinas de cultura de inovação que nós fizemos junto ao CEPAM, um órgão do governo do estado de São Paulo responsável por fazer pesquisas e estudos e também aulas para melhorar a administração nos municípios aqui do estado. Junto com o CEPAM, nós criamos um time de inovação com os principais servidores que se identificavam com a causa tanto da organização quanto da inovação no serviço que eles prestam aos municípios. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse trabalho é que o presidente em exercício do CEPAM, ele está a poucos meses de entregar o cargo pelo fim do seu mandato. Então ele não vai ver o resultado daquele time construído lá dentro, nem das ações e dos projetos que esse time está levando. Isso é muito bonito de se ver quando a gente fala em servidores de carreira e servidores eleitos ou servidores que têm um mandato, e muitas dessas pessoas que têm essa vontade de construir algo novo, de construir algo melhor, são aquelas que nós chamamos de pontos de luz, pessoas em quem nós devemos investir, porque elas serão responsáveis por catalisar esse pensamento e contaminar outras pessoas com essa cultura de inovação. Falar sobre alguém que investe em inovação muito próximo ao fim do seu mandato, que não vai ver os resultados, nos leva para o segundo desafio descrito pela HSM Management,
que é dar continuidade aos bons projetos. É muito difícil, como cita o Fernando Burgos da FGV, que num processo em que há eleições e que os trabalhos eles são feitos com um período certo para serem concluídos, no máximo 4 anos, a influência que os ciclos eleitorais têm na continuidade dos projetos é muito grande. E a eterna condição de situação e oposição, como nós vivemos e vimos há poucos dias nas eleições presidenciais brasileiras, mostram que é realmente muito difícil você valorizar os bons projetos do seu oponente e realmente dar continuidade a eles publicamente, o que seria de benefício para o país inteiro. Sobre esse assunto, eu gosto de mostrar essa foto e falar um pouco sobre o projeto Juntos Pelotas, que o Telos realiza com vários parceiros, o Comunitas, a Falcone e o CLP, na cidade de Pelotas. Essa foto é de uma oficina feita no saguão da prefeitura e que tem como participantes servidores da prefeitura, servidores das unidades básicas de saúde, é um projeto na área de saúde, colaboradores do Telos e dos parceiros e também cidadãos que foram convidados para entrar no saguão da prefeitura e participar da sessão. Isso é uma sessão de cocriação, é uma sessão em que as pessoas estão criando ideias e projetos novos para melhorar o sistema de atendimento nas unidades básicas de saúde da cidade. É uma ação extremamente inovadora e que demonstra uma quebra de alguns paradigmas clássicos do funcionamento, tanto do funcionamento do serviço público brasileiro, quanto da forma como nós cidadãos os encaramos. Quando que a gente ia entrar numa prefeitura para participar de uma sessão de cocriação e quando a prefeitura estaria de portas abertas recebendo a gente? São muito poucas as situações em que a gente consegue ver isso e dando um resultado muito claro. Aqui em Pelotas, lá em Pelotas, isso ficou bastante claro e foi essencial para o andamento do projeto. No fim das contas, o projeto não é do Telos, o projeto não é de nenhum dos nossos parceiros, nem sequer da prefeitura e nem dos cidadãos. Na verdade, o projeto é de todos. Todos deram ideia e todos ajudaram o projeto a ser implementado, estão ajudando o projeto a ser implementado. Um pouco com a ideia de trazer o cidadão para a participação do projeto e dos projetos e do funcionamento do próprio serviço, vem o desafio 3 da HSM Management, que é governar com a sociedade. Isso a gente deixa bem claro, escrito na nossa parede lá no escritório. Não é governar para a sociedade, mas governar com a sociedade. Já ficou bastante claro para a gente no nosso tempo de atuação que não é possível fazer melhorias no serviço ou criar serviços mais assertivos e mais agradáveis para a população se ele não for feito junto com a população. Não existe uma resposta de gabinete, nem uma resposta de prateleira que você pode implementar e que vai dar certo todas as vezes, sem você ter projetado com a participação dos cidadãos. Isso é algo que a gente preza muito no Telos. O Caio Marini, da Fundação Dom Cabral, ele faz uma relação bastante direta entre as expectativas dos cidadãos e a chance dos projetos terem continuidade pela adesão e principalmente pela adoção dos projetos pela sociedade. Existem várias frentes nos nossos projetos que fazem essa interface, que trazem a população para dentro do projeto, como o que a gente viu agora no projeto de Pelotas. Além desses, em Pelotas e em Campinas, nos 2 projetos que nós estamos fazendo com o Comunitas, foram criadas plataformas online, que são as plataformas E Você, aqui o Campinas E Você, que levam o desafio ou passam o desafio, alguns dos desafios do projeto para a população, para que ela responda com ideias e caminhos para o projeto. Se eles não puderem ir até a sessão de cocriação, eles podem participar ao longo do projeto também online. E a Prefeitura garante que pelo menos uma das ideias finalistas, votadas pelos usuários na internet, vai ser implementada. Isso nós fizemos em Campinas, também em Pelotas
e já está virando uma verdade para todos os projetos que nós fazemos junto às prefeituras. O desafio 4, ele é um pouco mais duro, um pouco mais difícil, que é o de permitir o acesso de maneira igualitária à população a todos os serviços prestados pelo governo brasileiro. Como a gente viu sobre a complexidade, o tamanho do problema, isso aqui é bastante difícil de atingir. E, de novo, o Fernando Burgos, da FGV, ele dá o caminho para onde se deve andar com a descrição de que é necessário garantir principalmente o acesso daqueles menos favorecidos aos serviços, pelo menos para eles primeiro. E é com esse pensamento que a gente trabalhou. Isso aqui também é do case de Pelotas. Acredite ou não, essa é a unidade básica de saúde, a unidade Bom Jesus, que está recebendo o projeto piloto do Telos e dos seus parceiros na cidade. Dá para ver que é uma unidade básica de saúde bastante degradada e que, além dos problemas físicos que são visíveis aqui, tem vários outros problemas de funcionamento, de gestão e de atendimento mesmo àquilo que eles propõem. Para esse projeto foram criadas mais de 60 ideias, 60 projetos dentro do projeto que já estão sendo implementadas, das quais o projeto de arquitetura é apenas um deles, mas é um projeto bastante significativo. Isso aqui é uma perspectiva artística de como vai ficar o projeto quando concluído. O projeto está hoje, essa unidade está hoje em obras e todo o projeto de arquitetura foi construído junto com a população, que andou por todas as salas, todos os departamentos da unidade básica de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, com o secretário de saúde, decidindo e discutindo onde seria melhor que as salas ficassem, qual seria o melhor fluxo de funcionamento das ações lá dentro e qual seria a melhor forma que o espaço poderia contemplar os servidores, os médicos, os enfermeiros e principalmente os cidadãos que vão lá para serem atendidos. Acho bastante importante destacar aqui que mais de 90% da população brasileira é SUS dependente. Significa que se hoje ficarem doentes, o SUS é a única opção para serem atendidos. E quando você é atendido em uma unidade básica de saúde que não te provê com as condições essenciais para que você seja tratado, você vai sempre voltar para aquele mesmo serviço. Do ponto de vista humano, isso é terrível, porque significa não cura, ou a propagação de um problema de saúde que pode se tornar bastante grave. E do ponto de vista econômico também é terrível, porque cada atendimento custa e custa bastante caro. Se você tem sempre o mesmo paciente retornando pelos mesmos motivos, você tem um ciclo infinito de crescimento exponencial dos atendimentos necessários naquela unidade básica de saúde, que já não era capaz de atender desde o primeiro caso. O último desafio da HSM Management também é bastante complexo e pretende enfrentar a cultura de desconfiança exacerbada que existe no governo como um todo, seja pelos casos de corrupção, seja pelos desvios, seja pela ineficiência da prestação de serviços, talvez mais até por esses últimos. O Emerson Cavalieri do Falcone, que é também um dos parceiros do Telos nos projetos juntos, fazendo justamente a parte de gestão administrativa com os municípios, destaca que um dos maiores problemas para esse desafio são os mecanismos de controle que o Estado cria para tentar se precaver de grandes problemas como corrupção, desvio ou ineficiência da prestação de serviço. Mas são tantos os mecanismos de controle em tantas instâncias diferentes, no federal, no estadual, no municipal, que criam um sistema extremamente burocrático, lento e caro para que as coisas funcionem. Uma das formas que nós encontramos no Telos de realizar os projetos e passar pelas dificuldades burocráticas é justamente o trabalho com parcerias externas. Aqui eu trago o caso do projeto Escolas que Inovam, que é um projeto gerido e criado pelo terceiro setor, no caso pela Fundação Telefônica Vivo,
com o apoio do Instituto Natura, e tem vários parceiros também, além do Telos, nas escolas Amorim Lima e Campos Sales aqui em São Paulo. Isso permite que várias das necessidades de projetos sejam tocadas mais rapidamente e com menos pontos de controle, por serem feitos fora do Estado, mas que vão, no fim das contas, beneficiar instituições do setor público brasileiro e os alunos impactados por eles, milhares de alunos nas duas escolas, em todos os turnos. Bom, agora que nós passamos pelos principais desafios do governo e do setor público brasileiro e algumas possibilidades de resposta a esses desafios, claro que eu gostaria muito de me aprofundar em todos eles, mas a gente pode continuar essa conversa online ou lá no Telos mesmo, se vocês quiserem conhecer-nos. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre o que podemos fazer para o futuro. E toda vez que a gente fala em futuro, a gente vai entrar nas duas atuações de longo prazo do Grupo Telos, que são a atuação da escola, onde eu e a equipe da escola formamos gestores, servidores e pessoas próximas ao governo no modelo mental de inovação. São cursos bastante dinâmicos, bastante práticos, que visam trabalhar o modelo mental para a inovação nos nossos alunos. E nesse primeiro ano de funcionamento da escola, nós já conseguimos impactar mais de 100 alunos, entre alunos dos cursos livres, que são feitos aqui no Espaço da Telos Escola em São Paulo, e também nos cursos in company, que nós levamos a formação para dentro das empresas e para dentro das organizações do governo. Bom, além do trabalho da escola, temos também o trabalho do Instituto Telos, que foi o primeiro das três áreas de atuação a começar a funcionar e que trabalha com advocacy e o fomento da cultura de inovação no setor público brasileiro. Nós fazemos congressos, pesquisas e relatórios, como o relatório Era do Governo Cidadão, que traz exemplos de casos e de práticas feitas no Brasil e ao redor do mundo de inovação no serviço público. Esse é um documento muito rico e muito inspirador, que está disponível no nosso site gratuitamente. É só acessar o telos.org.br. Bom, além disso, eu gostaria de falar um pouco sobre 7 dicas para o futuro, como descritas pelo Abe Namani, do Code for America. Apesar dele ter escrito pensando nos municípios dos Estados Unidos, se aplicam bastante aqui no Brasil e em outros países também. São 7 dicas bastante simples e bastante diretas para que gestores e pessoas próximas ao governo possam realizar atividades inovadoras e mais próximas da sociedade. Algumas delas são bastante importantes, como a primeira delas, bastante relacionada ao modelo mental e abordagem do design, que é de criar espaços para experimentação, como que nós fizemos no CEPAM, que eu citei no começo, com a criação do time de inovação, e como outros órgãos do governo também têm criado departamentos ou iniciativas para experimentar ou prototipar ideias de futuro. Uma dica bastante válida e muito prática é de usar bons dados para obter bons resultados. Isso tem se tornado cada vez mais claro nos nossos trabalhos, como nós temos uma quantidade muito grande de informação e como é difícil navegar por essas informações focando naquilo que principalmente vai dar os melhores resultados. Pela metodologia de design, nós ligamos e nós unimos dados analíticos, dados sistemáticos a dados intuitivos e de percepção, colhidos etnograficamente durante os projetos, para assim cruzá-los e obter os melhores resultados. Em terceiro lugar, manter-se e manter sempre uma postura aberta e transparente. Isso é essencial para que a gente consiga atrair a população para dentro dos projetos, para que eles sejam realmente colaborativos e para que não haja desconfianças, tanto na execução dos serviços e dos projetos, quanto na administração como um todo. A quarta dica é de encarar a tecnologia seriamente. Por muito tempo, os governos demoraram em assumir novas tecnologias para a execução dos seus serviços ou para a comunicação com a população,
e isso é um prejuízo enorme. Nós temos vários casos, menores ou maiores, em que a adoção de tecnologias, até baratas e simples, tem retornado ótimos resultados. Como uma economia que o fundador do Telos, o Germano, conseguiu fazer na Secretaria da Educação aqui do estado de São Paulo, quando eu trabalhava lá antes de criar o Telos. Uma economia de mais de 15 milhões de reais no ano, usando tecnologias simples de agrupamentos de dados para compras de materiais escolares. O quinto, também bastante ligado à nossa metodologia, projetar com os cidadãos. Como nós já citamos antes, é essencial para que eles se sintam representados pelos serviços e para que esses serviços realmente contemplem aquelas suas principais necessidades. Fora que um cidadão engajado em fazer um projeto é um cidadão engajado em manter aquele projeto e aquele serviço funcionando bem. Penúltimo, use as capacidades da comunidade. Isso está bastante relacionado à diversidade de realidades que nós temos aqui no Brasil. Aquilo que uma cidade no interior de Pernambuco, por exemplo, pode realizar, mais prático, mais fácil, e já tem repertório para fazer isso, é bastante diferente do que o que vai ser encontrado na capital do próprio estado, por exemplo. E se nós levarmos isso para todo o país, isso fica bastante evidente. Quanto mais nós conseguimos usar as capacidades já existentes da comunidade em que estamos trabalhando, mais fácil será o engajamento dos cidadãos e mais claro ficará a participação deles nos projetos. E por último, um dos mais essenciais, não seja uma ilha. Se você está governando uma cidade, ou faz parte de uma secretaria, por exemplo, de um dos municípios, saiba que nenhuma das secretarias ela funciona bem sem a participação de todas as outras. Saiba que a cidade não vai funcionar no seu poder pleno se houver uma diferenciação, um muro muito claro entre a prefeitura e a própria cidade. E mais ainda que as cidades funcionam interligadas. Nós estamos tratando de problemas extremamente complexos, como falamos antes. E as soluções elas vão vir da colaboração entre os poderes diferentes, entre as pessoas dos diferentes setores e entre os diferentes municípios e as 3 esferas de administração pública. É necessário, assim, que as prefeituras conversem com os estados, com as outras prefeituras da sua região, com o governo federal, assim como com a população, com a iniciativa privada e com o terceiro setor e o setor de negócios sociais. Por último, a minha provocação clássica que eu uso bastante nas aulas da Telos Escola. Para transformar uma cidade, para transformar um país, a gente vai sempre precisar trabalhar a partir daqueles pontos mínimos. Então, a melhor forma da gente modificar para melhor o nosso país é começar modificando para melhor as pessoas. Se você é um gestor público ou é um cidadão que utiliza os serviços públicos, vamos começar trabalhando uma cultura de inovação em si. Porque nós sabemos que aquele resultado positivo que uma pessoa atinge reflete-se nas demais pessoas que estão ao seu redor. Então a minha provocação é para que, antes de começarmos a tentar transformar a cidade, o estado e o país, que nós comecemos a nos transformar antes. Então, design-se. Entenda aquilo que você tem de melhor e aquilo que você quer atingir. Junte pessoas que estão interessadas no mesmo objetivo, que tenham o mesmo propósito, que tenham a mesma causa e prototipe, experimente formas de fazer aquilo ser melhor. O próprio Telos é uma reunião de pessoas que têm esse propósito de transformação social no país via serviço público e que juntos prototipam formas de fazer isso, buscando sempre uma melhoria desses resultados. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre esse tema complexo e sobre o nosso propósito, a nossa causa. E gostaria de agradecer principalmente à equipe Telos, dos projetos da agência, da escola e do instituto. Também aos parceiros e aos cidadãos que participaram e são o objetivo final dos nossos projetos.
Claro, também principalmente aos clientes, aos municípios e às empresas que investem em inovação buscando um benefício social, que estão acreditando na nossa causa e buscando esse resultado para o futuro. Aos alunos da escola e aos amigos palestrantes e professores da Telos Escola que têm me ajudado a fazer esse trabalho, realizar esse trabalho com excelência nesse primeiro ano. Agradeço também a Silvia Pains e toda a organização do Innovation Experts por ter criado esse evento bastante inovador e ter dado voz e oportunidade a mim e a todos os outros palestrantes que estão participando desse evento. E em especial gostaria de agradecer ao Tito Mello e a Amanda Gaspar, que são das pessoas mais importantes da minha vida e sem as quais eu não conseguiria estar realizando esse vídeo. E por último gostaria de dedicar essa palestra ao Theo, que é o meu filhão, que é quem eu espero que vai receber todos os benefícios do trabalho que nós estamos realizando hoje na sua vida futura. Bom, e por último convido vocês a participar dessa transformação no serviço público, no setor público brasileiro, junto com a gente, seja espalhando a nossa hashtag Governo Inovador toda vez que vocês participarem de um projeto ou virem uma ação do setor público que promove um benefício social via inovação no governo. E convido vocês também a conhecer um pouco mais, saber um pouco mais dos trabalhos citados aqui, visitando o nosso site telos.org.br ou acompanhando o nosso trabalho no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Quem quiser me procurar e me adicionar também nessas redes, fique à vontade. Eu quero muito saber o que mais a gente pode tirar dessa conversa aqui para frente. É isso, muito obrigado.